falar conosco de novo nesse texto da tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, no versículo de número 1. Enquanto você vai procurando, nós vamos orando, pedindo a Deus para que abençoe sua palavra nessa noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai celestial, ó meu Deus querido e santo e verdadeiro, eu preciso de Ti, do Teu Espírito nessa noite, ó Pai, para falar à Tua igreja, Pai, para que ela possa sair daqui alimentada, para conseguir, ó Pai, o milagre que necessita, o milagre que busca, meu Senhor. Então, meu Deus e meu Pai, coloca, meu Senhor da glória, na minha boca as palavras que Tu queres e não a que eu quero, Pai, porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas eu estou aqui para fazer o que Tu queres, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras te transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei, se prostrados me adorares. Jesus disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou. Anjos vieram e o serviram. Alabadação. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero começar essa pregação falando para você: se prepare para enfrentar o inimigo. Se prepare para enfrentar o inimigo. Sabe, Deus me deu essa palavra. Eu falei: Deus, mas eu já eu nem vi lá nos cultos lá do canal quando é que foi que eu preguei, mas não tem muito tempo que eu preguei esse texto. Mas Jesus me deu esse texto, Se prepare para enfrentar o inimigo. Aí eu comecei a pensar, em tudo que a gente quer fazer e ter êxito e ter vitória, tem que ter dedicação, Um jogador de futebol, não adianta ele ser o melhor se ele não se dedicar, Nós vimos aí que o Neymar passou uma fase aí que ele não estava muito bem, Não estava jogando muito bem, todo mundo caiu em cima dele, Eu nem sei se está jogando bem ou mal, porque eu não acompanho futebol, mas teve uma época aí que você via no jornal, na televisão, inclusive ele estava até em guerra com o jornalismo brasileiro, porque estava, falando mal dele, de que ele não estava jogando bem, Então, hoje parece que mudou. Pelo que eu vi no comentário na televisão aí, ele está se dedicando e voltou a jogar, parece que bem, que nem jogo da seleção estou vendo. Então, não adianta a pessoa ser boa se não se dedicar. Não adianta. Não adianta você ter o dom de fazer alguma coisa se você não praticar. Para você conseguir fazer o melhor e vencer as barreiras, você tem que se dedicar, Você tem
que se empenhar. Por quê? Porque se você não se dedicar, se você não se empenhar, você não vai conseguir vencer, né? Você não vai conseguir caminhar. É assim, né? É assim que é a nossa vida. A pessoa, não adianta ser um bom atleta, não adianta ser uma pessoa acima da média se não se dedicar. Em contrapartida, tem atletas que não são tão bons assim, mas acabam se superando pela dedicação, acabam ficando bom pela dedicação, se dedicam e acabam, né, tendo bom êxito porque se dedicaram, porque tentaram fazer o melhor. No espiritual não é diferente. Sabe o que Deus tocou no meu coração? É que nós temos que entender, porque quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente lê Bíblia, quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente vai no culto, quando a gente está tentando ficar ali aliado com Deus, alinhado com Deus, em sinceridade com Deus, nós pensamos que por nós estarmos buscando, por nós estarmos orando, por nós estarmos indo aos cultos, por nós estarmos lendo a Bíblia, fazendo e acontecendo, nós estamos livres de ter problema. Esse é o nosso maior problema. E aí, quando vem o problema, a gente acaba sucumbindo e largando tudo e ficando deixando para trás. Por quê? Porque eu penso que porque eu estou fazendo, porque eu estou querendo a Deus, porque eu estou com sinceridade com Deus, eu penso que isso me livra do mal. Aí vem nosso irmão mais velho. O capítulo 4 começa falando que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. O que ele podia pensar? Né? Eu estou blindado espiritual e o inimigo não vai chegar perto de mim. O que Jesus podia pensar? Não, eu estou ligado com o Pai, afinal de contas, jejuei 40 dias, 40 noites. Não vai ter doença, não vai ter afronta, não vai ter briga, não vai ter guerra, não vai ter nada. Eu vou ter uma paz, porque eu jejuei 40 dias, 40 noites. A Bíblia fala que Jesus jejua 40 dias e 40 noites, e ele é levado ao deserto pelo Espírito. Ele não é levado ao deserto pelo diabo. Ele é levado ao deserto pelo Espírito para ficar face a face com o diabo. Labadacá, labassuri, naragobidá. Aí eu me lembro de Jó, que Deus se agradava, tinha intimidade com Jó, mas foi o próprio Deus que deixou o diabo fazer bagunça com Jó. E qual era o pecado de Jó? Não tinha. Deus se agradava dele. Deus amava Jó, que elogiou Jó para o diabo. Mas Deus dá permissão para o diabo bagunçar com Jó. O que Deus quer que você entenda nessa noite é que você tem que vir para o culto, sim. Que você tem que orar, sim. Que você tem que jejuar, sim. Que você tem que buscar, sim. Que você tem que ler a palavra, sim. Por quê? Porque a qualquer momento o Espírito pode deixar o diabo vir até você e você tem que enfrentar face a face a ele. O que eu tenho que entender é que Deus é um Deus de vitória. O que eu tenho que entender é que Deus é um Deus de milagre, Deus de vitória. E sabe o que eu tenho que entender com isso? É que só tem vitória quem vence. E para vencer você tem que lutar com alguém.
Labada calabandá, calabaçu, né, calabandurienga. O que Deus quer que você e eu entendamos nessa noite é que não existe vitória para quem não joga. O futebol parou na pandemia. Qual foi o time que venceu alguma coisa? Ninguém. Todo mundo estava em casa parado. A pandemia fez com que os esportes parassem. Quando o esporte para, não há vencedor. Por que não há vencedor? Não teve confronto. Eu só venço alguém ou alguma coisa quando eu confronto esse alguém. Eu não venço ninguém de boca. Eu não venço ninguém porque eu estou falando. Não, para eu vencer eu tenho que conquistar. E para eu conquistar eu tenho que enfrentar. E aí, é o que Deus quer que a gente entenda nessa noite de restauração. Para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que entender que eu vou ficar em algum momento frente a frente com o inimigo. E aí, irmão, eu só venço se estiver preparado. A Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas acontece que a Bíblia fala que eu tenho que estar em condições de vencer, porque senão eu perco. E o que Cristo tem a ver com isso? Não, nada. Se eu não me preparo, eu não venço. Eu tenho um excelente treinador. Eu tenho um excelente técnico que me ensina como é que eu venço o inimigo. Está aqui, ó. Ele me ensina. Se eu pratico o que ele me ensina, o diabo está nos meus pés. Agora, se eu não pratico, se eu não me preparo, eu vou perder. Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites. O que eu entendo com isso? Jesus, ele venceu o diabo porque ele se preparou para enfrentar. Deus não falou para ele que ele ia enfrentar o inimigo. Ele jejuou porque ele quis jejuar. A Bíblia não fala que ele jejuou porque Deus falou assim: meu filho, eu vou te botar para enfrentar o diabo. Aí ele falou: pera, então vou jejuar. Não. A Bíblia fala que Jesus jejuou. Depois de Jesus ter jejuado, Deus olha lá e fala assim: agora está pronto, bota ele lá. Bota na arena para enfrentar o bicho. Aí eu vou entender muita coisa. Como é que Daniel entra na cova dos leões e sai vivo de um lugar que ninguém nunca saiu? Porque os leões daquela época, a história fala que quando alguém jogava na cova dos leões, aqueles leões estavam às vezes mais de meses sem se alimentar. Quando alguém entrava lá, meu irmão, os bichos estavam já. Como é que Daniel consegue sair? Eu aprendo. Ele orava 3 vezes por dia. Na Calabandu, de Naragá. Daniel, ele fica frente a frente com o inimigo porque ele tinha comunhão com Deus. Ele orava 3 vezes por dia. E por causa disso tentaram matar ele. Só que ele saiu de lá honrado e governando. Por quê? Porque ele se preparou para na hora de enfrentar o inimigo. A gente não sabe nem dia nem a hora, irmão. Eu estou vendo lá cada doença no hospital. Estou vendo que eu nunca pensei que pudesse existir, que nunca passou pela minha cabeça, uns nomes tudo estranhos, um nome deu coágulo, em vez, eu sei que dá coágulo no cérebro. Tem um senhor lá que deu coágulo na garganta.
Como é que dá coágulo na garganta? Deu, o homem estava mal. Como é que dá um negócio desse? É umas histórias que é terríveis. E você nunca vai saber quando é que tu vai enfrentar o inimigo. Nós não temos como saber. O que nós temos que entender é que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. E como é que é a nossa preparação? É orando, é vindo aos cultos, porque senão o inimigo vem e nos vence, irmão. E nos vence. A Bíblia fala aqui no último versículo, versículo 11: então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Para o anjo servir, para o anjo vir te dar vitória, você tem que enfrentar o inimigo primeiro. Tem que enfrentar o inimigo. Tem que ir para o lugar que você não quer. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Aí ele pensou assim: agora Deus vai me levar para o shopping. Agora Deus vai me levar para um rodízio. Agora Deus vai me levar para uma casa de praia. Não, quando ele levou para o deserto. A gente, quando a gente está buscando a Deus, a gente pensa que Deus vai levar para muito lugar bom. O último lugar que a gente quer e pensa que Deus pode nos levar é para deserto. Mas acontece que é no deserto que eu tenho milagre. Mas acontece que é no deserto que as coisas acontecem. Aí eu vou ligando uma coisa a outra, eu vou entendendo que Deus pega também Ezequiel no capítulo 37, pega Ezequiel pela mão e fala assim: Ezequiel, vamos dar uma volta. Aí Ezequiel deve pensar assim: opa, vamos dar a volta, eu vou dar volta com Deus. Eu não estou dando volta com qualquer um, não. Foi Deus que me chamou para dar volta. Onde é que eu vou? Vou no céu. Eu vou ver a cidade santa. Eu vou dar uma passeadinha pelas ruas de ouro. Eu vou ver onde é que vai ser minha casa, na morada do céu. Deus pega Ezequiel pela mão e leva para um vale, para um deserto, para um lugar horrível, de ossos sequíssimos. Não é nem seco, sequíssimo. Sequíssimo é mais do que seco. Onde tem uma multidão de ossos secos. Aí Deus vira para Ezequiel: esses ossos podem voltar a ter vida? Ezequiel deve ter pensado: olha, meu Ezequiel, Senhor, tu sabes. Ezequiel devia estar meio chateado, porque Ezequiel deve pensar assim: pô, pensei que eu fosse para o céu, pensei que eu fosse dar uma voltinha, pensei que eu fosse conhecer a cidade santa, pensei que eu fosse passear. Eu vim para o deserto e quer perguntar se os ossos vão ter vida. Aí Deus vira para Ezequiel e fala assim: profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Ezequiel começa a profetizar, e a Bíblia fala que os ossos começam a se juntar, começa a formar o esqueleto de um corpo humano, começa a entrar carne, começa a entrar vida, e aqueles ossos se transformam em um grande exército vivo. Aí tu para pensar, tu imagina o que Ezequiel viu acontecer naquele lugar? Tu tem noção da grandiosidade do milagre que Ezequiel presenciou? A grandiosidade daquilo que Ezequiel viu face a face, que ninguém viu, só ele viu. Deus quer nos preparar para nos mostrar coisa muito grande acontecendo na nossa vida. Deus quer nos preparar para nos mostrar
milagres jamais vistos na nossa vida. Mas para isso, eu tenho que estar preparado. Porque você nunca sabe de onde vem, como vem e como acontece. Você vê aí que há 21, 22 dias atrás, nós estávamos tudo bem. Está tudo bem. De repente, meu filho chega na madrugada e fala assim: pai, me acorda. Fala assim: pai, não consigo mais engolir. Eu, como é que é? Não consigo mais engolir nem saliva, eu estou cuspindo. Dali para lá, eu entrei no pesadelo. Dali para lá, o negócio ficou feio. E aí, meu irmão, eu vou te falar. Se eu não estou preparado, eu não venço. Se eu não estou preparado, essa igreja nem aberta ficava. Nem aberta ficava. Nós temos que nos preparar. Porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas a Bíblia também fala que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Mas por que Jesus venceu? Porque Ele se preparou para isso. Jesus se preparou para vencer o inimigo. Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que você não está aqui buscando a Deus, você não está aqui frequentando o culto, você não está orando, que é para o inimigo não vir até você. Isso é história, irmão. Que é para você ter uma vida mansa e nada acontecer. Isso é conversa. Tem que acontecer para você vencer. Tem que acontecer para você ganhar. Tem que acontecer para o milagre chegar. Aleluia. Então, eu tenho que estar em constante treinamento, eu tenho que estar em constante comunhão, porque eu não sei quando e a hora que o inimigo vai vir. Eu não sei. As coisas acontecem. Essa semana, o Zé que está falando olhando para mim, nunca caiu da escada da casa dele. Caiu. E a escada está toda arrebentada ali. E a escada da casa dele não é uma escadinha de 5, 6 degraus. É uma escada de respeito. Cair daquela escada ali não é coisa muito boa, não. E ele falou que quase bateu a cabeça. Não bateu. O inimigo pode vir a qualquer momento. De várias maneiras, de várias formas. Eu tenho que estar preparado para vencer ele. Sabe uma coisa? Por que você está aqui? Porque você está sendo preparado para vencer. Você está sendo preparado para vencer. Por que eu estou ouvindo pregação? Por que eu tenho que vir o culto? Porque eu tenho que estar preparado para vencer. Por que eu tenho que orar? Porque eu tenho que estar preparado para vencer. Por que eu tenho que jejuar? Porque eu tenho que estar preparado para vencer. Eu tenho que estar preparado para receber o milagre de Deus. E isso, irmão, só você caminhando. Por isso que o diabo não quer ninguém na casa de Deus. Por isso que às vezes é luta para a pessoa conseguir se firmar dentro da igreja. Por quê? Porque o diabo sabe que se a pessoa se preparar, ela vence. O diabo sabe, irmão, que a derrota dele está em você se preparar. É simples assim. A pessoa se torna um grande atleta, um vencedor, porque treinou muito. Já falei isso aqui em algumas pregações minhas. Uma vez eu vi aquela Daniela Hipólito falar
da vida dela. Uma menina, ela era jovem ainda, mas era vencedora, era top, né, na ginástica olímpica. Ela não era nem adulta, ela ainda era pequena. E aí, tipo, uns 16 anos a menina. Eu vi uma entrevista ali na televisão. Aí perguntaram para ela, que hora você dorme? Ela falou assim, 7h30 da noite eu estou já dormindo na cama. Pô, você com essa idade, como é que você faz? Você sai, você vai para balada, você vai em festa. Ela falou assim, eu nunca fui numa discoteca, numa danceteria. Eu nunca entrei numa danceteria, nunca. E também festa eu não vou, nem de família e nem de amigos. Não posso. Eu não tenho como ir em festas e nem danceteria, nada. Eu vivo pro esporte. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, toda jovem de 16, 17 anos, o que eles querem? Quando não tem, né, a Cristo, quando não... Eles querem farra, irmão. Eles querem diversão, sexo, droga. Querem só de coisa errada, é o que eles querem. E a menina vira que uma menina que não era evangélica, não era nada, a pessoa normal fala assim, não, eu durmo 7h30, eu acordo às 5 da manhã e vou para a escola, depois eu fico 8, 10 horas por dia treinando. Chego em casa, como alguma coisa e durmo, e assim é meu dia a dia até final de semana. Aí você entende o porquê a Daniela Hipólito era Daniela Hipólito. Por quê? Ela se dedicou para chegar em algum lugar. Ela se dedicou para ser reconhecida. Ela se dedicou para vencer. E é isso que Deus quer falar nos nossos corações hoje. Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites. E para onde ele vai? Enfrentar o diabo. A gente pensa que a gente vai fazer acontecer e vai assim, agora o inimigo não vem. Agora eu estou preparado, eu estou blindado. Agora eu estou livre dele, ele não vai chegar. Daqui a pouco ele vem igual um furacão. E ai de você que não esteja preparado não. E ai de você que não esteja pronto não para enfrentar ele face a face. A nossa vitória está se a gente se preparar para vencer. Por isso que eu encerro essa palavra hoje dizendo: se prepare para enfrentar o inimigo. Se prepare. Deus te dá força onde você não sabe. Minha esposa está lá com meu filho lá. Ela falou assim, dormindo numa cadeira. Ela falou assim, olha, eu não sei de onde eu tenho força não. Não sei. Não sei. Meu corpo já está em frangalhos. Essa noite o João dormiu a noite toda, mas ele catarrou muitas vezes. Ela não dormiu. Ele dormiu sereno, tranquilo, mas cada vez que catarrava e saía pelo buraco, estava ele lá limpando o catarro dele para ele acordar. Aí ele passou a noite toda limpando o catarro para ele dormir. Noite toda. Ele dorme, ela não dormiu. Mas ela falou assim, eu não sei de onde eu estou encontrando força. Sabe qual é a força? A força é se preparar para vencer. Aleluia! Se preparar para vencer. Porque não é fácil. Não é fácil. Né? Não é moleza. E aí ela mesmo não quer deixar ninguém lá, porque ela está ligada, porque nós para vencer nós temos que estar ligados, irmão. Porque ainda mais nós somos servos de Deus. Está cheio de enfermeiro lá que é Satanás. Doido para a amiga da Eliane ficou lá para a Eliane vir no culto na segunda-feira, como ela veio, né, na segunda-feira aqui no culto. Falou que a enfermeira, tem a enfermeira lá que a gente chama ela de touro de Bazã. A mulher, ela falou que é Satanás puro. Ela falou que meu filho estava dormindo, a mulher virou meu filho, jogou meu filho assim de qualquer maneira.
A amiga dela, que é da Nova Vida, nossa amiga de 30 anos, falou que segurou a mão da mulher e falou assim: que isso, senhora? Não faz isso não, pô. Tá vivo. Então falou pra mulher assim. Aí meu filho depois falou no grupo, nós fizemos um grupo, eu, ele, a minha esposa e essa menina que também está ajudando muito a minha esposa lá. Aí falou assim: poxa, eu fiquei com dor no ombro por causa que aquela mulher me deu um salavão. Essa mesma mulher foi botar um remédio, ele não está contando, ela pingar, assim, botou 55 gotas, remédio fortíssimo. Aí ele foi lá o papel, estava lá escrito 40 gotas. Aí ele virou e falou assim: mas olha só, não era 40 gotas? Eu falei: não, tem 40 gotas aqui. Ele falou: não tem não, tem 55. Minha senhora, tem 40 gotas aí. Não tem, senhora, tem 55. A senhora não vai dar isso pro meu filho. A senhora não vai dar isso para ele. Você tem 55, você não tem 40 gotas. Não vai dar isso para ele. Fez a mulher jogar fora. Fez a mulher jogar fora, que a mulher dá uma super dosagem pro garoto. Hoje foi uma médica residente lá, foi pegar a cânula sai. É um cano meio torto que sai de dentro assim para limpar. Quando a mulher foi botar, a jovem médica lá botou errado. Ele falou assim: a menina, não é assim não. Não é assim sim, senhora, não é assim, senhora. Botou, travou o negócio lá dentro. Aí ele fez ela chamar a enfermeira. Aí ele foi, quando ela foi chamar a enfermeira, o médico tinha ensinado a ela, ele foi lá e tirou e botou da maneira certa. Aí ele teve que chamar a atenção de uma médica residente, garota nova, porque estava fazendo besteira. Então, irmão, a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar ligado na terra e preparado para vencer o inimigo. Porque lá ela está enfrentando o inimigo face a face toda hora, que quer fazer uma graça, que quer fazer alguma coisa errada. Tem que estar preparado o tempo todo. E ela fala assim: eu não sei como eu estou tendo força. Eu não sei como eu estou tendo força. Eu não sei como estou aguentando 20 e poucos dias sem dormir, não sei. Mas eu sei. Eu sei. É porque ela se preparou para isso. Aleluia. Ela se preparou para isso. Sempre foi uma mulher de jejum. Ela sempre foi uma mulher de oração. Sempre esteve na casa de Deus, dando o seu melhor. Não vou contar nem financeiramente como é que a gente faz também. Não vou nem contar nisso, mas só no espiritual. É muita coisa que ela faz. Então, ela estava preparada para enfrentar esse deserto aí, para vencer. E daqui a pouco está ela e o filho dela, porque Deus, quando João tinha 2 anos, que ela pegou ele no colo, lá naquele abrigo, ele mesmo, sem falar dele, falou assim: o que eu te prometi está aqui, e o que eu te prometi está aqui, o que eu te prometi. Deus usou a boca dele para falar isso para ela. Ele é meu presente, é o meu coração fora de mim. Mas foi para ela que ele deu aquele presente ali. E ele e ela vão sair juntos aqui no hospital. Aleluia! Vencendo uma luta invencível pela ótica humana. Pela lei humana física, uma luta invencível. Mas eles vão sair de lá. Por quê? Porque ela estava preparada para lutar. Aleluia! Você e eu não sabemos quando o inimigo chega. Ou, de repente, já chegou. Quer vitória? Quer restauração? Então, irmão, se prepare. Se coloque de que eu vou orar por você nessa noite.